acho que o primeiro passo quando a gente fala de saúde emocional é a gente se conectar com as nossas emoções, né? Como a gente vive uma sociedade do cansaço, e a gente, acho que o auge disso foi na pandemia, a gente já vivia uma sociedade altamente exaustiva, com jornadas exaustivas. No momento em que a gente teve, né, a pandemia e todo mundo, né, sofreu no sentido de, claro, em diferentes níveis, né, mas eu preciso cuidar da casa, preciso trabalhar e eu preciso resolver questões. Tenho né, pessoas que adoeceram, né? Eu adoeci. Então, quando a gente entra numa jornada, esse pico de exaustão, é porque muitas vezes eu estou sendo negligente também comigo. Por que que a gente se deixa se adoecer num nível em que a gente precisa se afastar do trabalho? Porque a gente simplesmente está negligenciando as nossas emoções, as nossas necessidades, as nossas questões. Então, para esse líder ser compassivo, ele precisa buscar esse autoconhecimento. Ele precisa estar presente, de corpo e alma, né? Com ele, para ele conseguir saber ouvir as pessoas, para ele conseguir estar presente dentro dos espaços de trabalho. Então, essa consciência emocional ela é essencial para essa liderança que quer fazer a diferença e que também quer ser humana, né, com os seus colaboradores, por exemplo. Uhum. Bom, eu acho bem difícil isso do que eu vejo, sabe, empresas assim, mas, enfim, Eu eu acho que a entendo, caminhada é longa, é, sabe? isso é importante você falar, porque às vezes pode dar essa sensação que isso é tudo bonito no papel, mas é impossível Sim, ser é colocado em exatamente prática, assim, parece que né? é muito assim teórico, mas Teórico, seria legal, mas não mas, é. mas não é Eu, assim. eu vou dar exemplos práticos assim de como a gente negligencia isso, né? De ações muito simples. A gente esquece, por exemplo, a gente está lidando com humanos, né? Nos times. Muitas vezes a gente esquece, por exemplo, de elogiar as pessoas no nosso trabalho. Coisas que a gente entende que essa pessoa contribuiu de uma maneira significativa, qualidades, competências. E a gente foca muitas vezes no resultado, Ou mesmo o na reconhecimento, né, deficiência. também. Às vezes Exatamente. tem o resultado é reconhecido. Na deficiência, né? No que faltou, no que precisava mais. E às vezes é esse olhar que a gente está precisando humano, que é, por exemplo, gente, antes da gente entender como a gente entregou esse resultado, por que não falar de coisas que gostou, de qualidades que cada um trouxe e agregou para esse resultado? Então, quando eu falo, quando eu trago esse olhar, eu estou falando de hackear esses pequenos momentos que a gente esquece, né? Então, às vezes o bom dia mesmo, realmente por mensagem, né? Lembrar que a pessoa fez algo importante para a organização. Então, são pequenos gestos que eu diria de ajuda, de colaboração, de conexão, que vão fazer realmente a diferença nisso. Não é só quando está uma crise, é no dia a dia que isso vai se desenvolvido. Cá, é fácil? Não, não é fácil. Esse líder compassivo, ele não. É que nem quando a gente trabalha com comunicação não violenta, né? Essa é é uma excelente. Todo mundo fala assim: se agora você, né, fez uma formação em comunicação não violenta, você não pode falar desse jeito. Não, não necessariamente. Eu vou ter momentos difíceis, né, que eu vou passar, mas eu vou tentar, com a consciência que eu tenho, buscar fazer a diferença da melhor forma que eu posso, dentro do contexto que eu estou. Então, eu gosto de trazer essa busca por autoconhecimento, né? Ela é essencial, mas eu estou falando de coisas práticas, que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente acaba muitas vezes negligenciando, por causa da rotina, por causa da exaustão. A gente, como se a gente vivesse uma sociedade de pessoas anestesiadas, né? E eu acho que isso é o que a gente não quer, né? O que a gente não quer é justamente, eu gosto de usar uma expressão que é buscar descolonizar essa narrativa predominante
da produtividade, do resultado, do trabalho a todo custo, é, das horas, das jornadas extensivas de trabalho, né? A gente precisa disso. Muitas vezes, a forma como a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, ela pode ser olhada, ressignificada, né? Existem hoje diversas discussões, por exemplo, e com resultados de pesquisas que falam sobre a jornada de 4 dias de trabalho. E já tem mostrado que 4 dias de trabalho pode trazer mais resultado, pode É, trazer mais um senso de pertencimento, mais felicidade. Então, é nessas pequenas desconstruções que eu acho que o resultado está aí, sabe? Não é etéreo, ele é real, ele é prático. E a gente pode fazer isso sem dinheiro, não tô trazendo nenhum recurso grande, é a gente ser humano. uhum. Essa redução da carga de trabalho até já passou aqui pelo podcast, sabe? Na primeira temporada, eu conversei com ela era professora aqui do ITA e foi para a Alemanha, tá na Alemanha agora, na Diane, e ela fala sobre isso, sabe? Como que isso pode ajudar até na equidade, sabe? Na verdade, você tem que escutar, foi longa a conversa. Tem o livro dela também, que é muito bacana, que ela conta a história dela, sabe? Conta as dificuldades todas que ela teve, por que que ela foi para a Alemanha. Isso eu acho bem interessante mesmo, essa ideia. Bem bacana. Recomendo. Recomendo o episódio aqui do podcast e Fica aí a recomendo o livro dica dela, fica a para os dica. ouvintes É, revisitar aí o episódio. e eu vou deixar o link aqui, porque tem como deixar o linkzinho aqui bonitinho, vou deixar aí para quem quiser assistir. Mas então, o que eu queria saber é porque assim, a Nilma começou meio que junto com a pandemia, né? Mas Exatamente. você pode perceber, se deu tempo de perceber se há algum impacto da pandemia nessa parte de inclusão, de diversidade das empresas? Eu diria que com a pandemia, o trabalho ele precisa ser mais intencional, porque se você percebe que uma pessoa está passando por uma dificuldade, por exemplo, um desafio, né? Pai adoeceu, né? Familiar ficou doente. Às vezes a gente demora mais para reconhecer, né? Isso vai vindo na rotina, né? Então, tinha um horário marcado, a pessoa faltou, a pessoa chegou atrasada. Por isso que quando eu falo dessa liderança compassiva, no ambiente online, ela precisa ter mais intencionalidade ainda, né? Porque num espaço físico, a gente está olhando, né, a pessoa integralmente ali na nossa frente, a gente bate o olho e fala, nossa, tem alguma coisa diferente, hoje ela não está muito bem. E aqueles momentos que a gente tinha do cafezinho, das conexões que aconteciam, elas não existem mais, né? Então, tem uma organização que a gente tem um podcast, né, chamado Somos Niwa. E aí a gente falou com um dos fundadores da Office Less. E ele trouxe uma coisa que eu entendo que tem muito a ver com diversidade, que é a intencionalidade. Se a gente quer criar espaços mais inclusivos, na pandemia, essa intencionalidade ela precisou ser mais evidente. Isso significa, por exemplo, pensar em formas de como eu vou gerar esse pertencimento dentro da organização, e, por exemplo, em reuniões que não sejam apenas de reuniões de trabalho, que sejam conversas onde eu possa conhecer esse profissional, né, onde eu possa conversar com ele sobre outras questões. Então, tudo isso para dizer que online é impossível? Não, mas a gente vai ter que criar processos e práticas para que essa intencionalidade ela aconteça. Vou dar um outro exemplo também. Às vezes a gente pode achar que uma pessoa com deficiência, uma dificuldade de locomoção, por exemplo, tá? Talvez para ela, a gente no nosso olhar ache que pode ser que o espaço físico de ida ao trabalho, para a situação dela melhore. Esteja, por exemplo, essa pessoa esteja mais feliz trabalhando em casa. Mas pode ser que em casa ela tenha muita dificuldade de concentrar, porque dentro do prédio dela tem uma grande obra que está acontecendo. Então, como que eu resolvo isso? Reconhecendo os vieses que a gente tem e ouvindo quais são as necessidades que as pessoas têm de fato.
Então, às vezes, para essa pessoa, o melhor mesmo é estar no escritório, é ir para o escritório. Pode ser que não seja todo dia, né? Mas ir para o escritório pode ser algo importante. Então, a liderança compassiva, ela começa pela escuta ativa das pessoas, das necessidades das pessoas. E isso é possível fazer no ambiente online também, mas criando formas, processos para que essa intencionalidade esteja presente nessa rotina dessa liderança.